Bom dia, crianças! Hoje, sexta-feira, dia 14 de maio. Vamos lá começar a nossa aula de Geografia, Filosofia e Artes. Peguem aí o módulo 2 e abram na página 266. Na última aula de Geografia, nós iniciamos o capítulo 4, onde a tia passou três perguntinhas para vocês realizarem a tarefa. Aqui eu vou estar corrigindo com as crianças, e quem fez, se quiser botar foto no grupo, pode. Certo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as ruas são diferentes. Os elementos presentes nas ruas e o modo como o espaço das ruas é usado se tornam diferentes umas das outras. O espaço das ruas é usado principalmente para o trânsito de pessoas e de veículos, como carros, caminhões, ônibus, bicicletas e motocicletas, que se deslocam de um lugar para outro da cidade. Algumas ruas são menos movimentadas, ou seja, poucos veículos e poucas pessoas passam por ela. É o caso da rua mostrada na fotografia abaixo. Estão vendo? Aqui é uma rua da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2016. Então, deixa eu falar aqui. As ruas, gente, os espaços das ruas, que são aqueles espaços livres, onde são usados para as pessoas, os veículos se locomoverem de um lado para outro, dentro da cidade, né? E a gente também pode observar dos elementos que a gente encontra, das coisas que nós encontramos nos espaços dessas ruas. E aí é onde nós percebemos que uma rua é diferente da outra. E muitas vezes uma rua é parecida com a outra, mas é a partir desses elementos. E como diz aqui no texto, existem ruas muito movimentadas, que tem muito trânsito, muita pessoa passando para lá e para cá, carro, moto, ônibus, bicicleta, entendeu? E já tem ruas que são poucos movimentadas, só passa poucas pessoas, poucos ônibus, pouco movimento de carro, certo? É o caso dessa rua aqui. Outras ruas são muito movimentadas, como a mostrada na fotografia abaixo. Aí você vai observar aqui. Olha aqui essa rua. Essa rua é uma rua na cidade de São Paulo. Rua da cidade de São Paulo em 2015. Com os colegas, observem e citem algumas diferenças nas ruas mostradas nas fotografias. Como não é possível você que está em casa fazer isso, você pode copiar essa perguntinha aqui e responder no seu caderno, tá certo? Que aqui eu vou estar trabalhando com as crianças, debatendo sobre esse assunto. Aí na página 267 tem uma atividade sobre o que foi visto desde o início do capítulo. Aí você vai e responde, tá certo? Agora vamos para a nossa aula de filosofia. Na nossa última aula de filosofia, a tia falou sobre o que é empreendedor brasileiro. E a tia fez uma atividade, que no caso eu vou estar corrigindo agora com as crianças, a atividade que a tia fez sobre esse conteúdo, né? O empreendedor brasileiro. E aí nós temos uma história aqui conheça a história sobre a Ana Carolina. A tia vai ler a história, em seguida a tia vai falar para vocês o que é que vocês têm que fazer de atividade, tá certo? Aqui nós temos uma loja virtual, uma imagem de uma menina na cadeira de roda com um amiguinho dela. E diz assim: sabia que você pode ser empreendedor? Veja este exemplo. Conheça a história de Ana Carolina, de 12 anos, e Arthur, de 9 anos, que são sócios e vendem seus produtos para os amigos e vizinhos. Miçangas, sagu, pães, flores artificiais e sabonetes. Aos 12 anos e 9 anos de idade, Ana Carolina e Arthur Benato já colecionavam mais experiências que boa parte dos empreendedores tradicionais. A ideia do primeiro negócio surgiu como uma necessidade de distrair Ana Carolina. Há 3 anos, ela foi diagnosticada com uma doença rara, chamada Síndrome de Kawasaki, que provoca
aneurisma nas artérias. Na oportunidade, ela teve de ficar em repouso por mais de 40 dias em casa. Tivemos de inventar uma maneira de distraí-lo, relembra a mãe, Janaína Benato. Matriculei a Ana em um curso de miçangas. Com o passar dos 2 dias, ela foi comprando mais matéria-prima, fazendo contato com as coleguinhas para vender aquilo que produzia enquanto se recuperava, relembra. Ao ver a irmã criar seu pequeno negócio e ganhar seus próprios trocados, o caçula Arthur também quis entrar na brincadeira. Então, gente, nós podemos ser empreendedores. Foi o que eu debati com as crianças na sexta-feira passada, porque quando eu fiz essa pergunta, você se acha um empreendedor? Aí eles responderam que não. E aí a tia foi debater sobre o que é um empreendedor, sobre como nós podemos ser empreendedores e também dê exemplos das mães de alguns deles, dos pais de alguns deles, que também são empreendedores, né? Então, empreendedor é transformar o seu sonho em realidade. Se eu tenho o sonho de montar uma padaria, se eu tenho o sonho de fazer uma lojinha onde eu possa vender pulseira, onde eu possa vender artigos de celulares, essas coisas, eu tenho que investir, eu tenho que colocar a minha ideia em plano, né? Primeiro eu planejo tudo bem direitinho e depois eu vou ver como eu vou executar aquele planejamento. Então é isso. Então isso é ser empreendedor. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem em jornais e revistas ou internet, né? Histórias de alguém que empreendeu, de algum empreendedor. Você pode procurar em internet sobre um artista que foi um empreendedor, que é um empreendedor que teve o sonho de montar o seu próprio negócio e aí ele chegou e realizou. Pronto, até a mãe de vocês, o pai de vocês é um empreendedor. Aí você vai falar sobre aquela pessoa, tá certo? Você vai fazer uma pesquisa e falar sobre aquela pessoa. Não, tia, eu quero falar da minha mãe. Aí a sua mãe vai contar como foi que aconteceu essa ideia dela montar o negócio dela trabalhar e como foi, quais foram os desafios que ela passou, como é que aconteceu tudo, tá certo? Agora vamos para a nossa aula de artes. Na nossa aula de artes, na última aula, nós falamos sobre cores quentes. A tia deu introdução sobre cores quentes e quais são as cores quentes, quais são as cores que fazem parte das cores quentes. E o que essas cores quentes significam, né? Que foi o amarelo, o laranja e o vermelho. E as suas tonalidades, as várias tonalidades de amarelo, vários tipos de cor de amarelo, vários tipos de cor de vermelho, vários tipos de cor de laranja. Todas essas são chamadas de cores quentes, onde elas representam o calor, a luz, não é isso? A alegria, também a raiva, ao dia, a alegria. E aqui nós vamos continuar falando do Vicente, né? O Vicente Van Gogh, pintor de luminosidade do sul da França. Vamos continuar falando dele. Aqui na última aula, nós identificamos e falamos sobre essas pinturas e hoje nós vamos falar sobre quem foi esse pintor. O pintor Vicente Van Gogh, de 1853, ele nasceu em 1853 e faleceu em 1890. Ele é considerado um dos mestres na representação da luz. Vocês observem que todas as pinturas dele que foram mostradas aqui representam muito a luz. Todas elas têm o sol, todas elas têm essas cores vibrantes. A fase mais significativa de sua obra ocorreu no final da década de 1890, quando se mudou para o sul da França e se estabeleceu em Arles. Sua intenção era pintar ao ar livre, em regiões mais luminosas possíveis. Em Arles, Van Gogh encontrou
a luz intensa que tanto procurava, a qual representou por meio da presença constante dos tons de amarelo em suas pinturas. Aqui é o autorretrato com chapéu de palha. É uma pintura dele, né, de Vicente, em 1887. Nas áreas abaixo, desenhe imagens cujos objetos e elementos naturais tenham cores quentes. Aí aqui embaixo você vai desenhar imagens de frutas, legumes, animais ou objetos de cor amarela, alaranjada ou vermelha, ou laranja ou vermelha. No outro quadrinho você vai desenhar imagens de frutas, legumes e animais ou objetos de cor amarela, laranja ou vermelha. E no outro você vai também desenhar frutas ou animais. Aí você escolhe, em cada quadrinho você pode desenhar um elemento, tá certo? Na página 38, temos uma outra atividade, são duas atividades. Que tal vermos o amarelo que tanto encantou Van Gogh no sul da França? Entenda como essa cor fascinou esse artista, pondo a mão na massa. Com a ajuda do professor, monte um jardim de girassol. Veja o que você vai usar. Plante uma flor, plantar uma flor exige cuidado e dedicação. Não esqueça de aguar com frequência e coloque o vaso em um lugar que receba sol. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão seguir a todos esses passos. Vocês vão comprar a semente de girassol. Vocês vão comprar um vasinho e vocês vão plantar a semente do girassol. Certo? E aí, depois que vocês fizerem isso, cada fase que vocês forem fazendo essa atividade, vocês vão mostrando lá para a tia. Aqui tem assim, ó, faça um desenho de observação do girassol plantado. Depois mostra aos seus colegas. Para que você faça esse desenho, você vai ter que fazer todas essas etapas aqui. Comprar semente de girassol, comprar um vasinho, comprar terra e adubo, né? Para você plantar a sua semente de girassol. E aí, todos os dias você vai aguar e vai colocar em um lugar arejado. E aí você vai perceber quando o seu girassol for começando a nascer, né? Aí você vai olhar se vai realmente nascer um girassol. Pronto, essa é a atividade de artes também, certo? Depois vocês batem a foto do que vocês compraram, de como vocês fizeram a plantinha, plantaram a plantinha de vocês, tá certo? Aqui nós encerramos nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.